Palestra de Joel Goldsmith, A Consciência do Pai. A Palavra se fez carne, parte 1, tape 141, traduzida por Rosilda Rocha em 4 de março de 2020. Bom dia! Bem, vocês notaram que no primeiro capítulo de Gênesis temos uma criação completamente espiritual. Temos colheita antes de termos sementes. Temos luz antes de termos o sol. Todavia, quando chegamos ao segundo capítulo de Gênesis, não mais encontramos o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Porém, encontramos a mulher tirada da costela do homem e então as crianças nascem de uma forma diferente. E nos perguntamos, o que aconteceu com a criação imaculada, a concepção imaculada? Agora vamos ver isso. Consciência é Deus. E consciência forma sua criação a partir de si mesma. Você pode se sentar aí mesmo onde está e observar isso acontecer. Pode observar seu universo inteiro formado dentro de sua consciência. Não feito a partir de coisa alguma, mas sim de sua própria consciência, concebido imaculadamente, sem precisar de ajuda externa. Na realidade, enquanto está sentado aqui, pode esquecer todo o seu caminho e construir para si mesmo uma nova criação. Vamos dizer que até esse momento, seu mundo tem tido pessoas boas e más. Agora, você tem a oportunidade de formar sua própria ideia sobre a criação. Sua própria ideia sobre os homens e mulheres que são as pessoas em sua vida. E pode fazer isso por primeiro compreender que consciência, que é Deus, que é minha consciência individual, é a fonte e a lei sobre meu ser. Agora, qual é a natureza de minha consciência? Vida, mas uma vida formada da consciência, portanto, uma vida eterna. Então, isso significa que a vida de todo mundo em minha consciência é essa vida eterna? Sim. Se a natureza da consciência é vida eterna, então a vida de cada indivíduo incluído em minha consciência é essa vida que é eterna. Então olho para fora e vejo você e digo, sim, essa vida formada da consciência é sua vida. Agora, tudo o que preciso fazer é sair dessa sala e manter essa compreensão de que cada pessoa que eu encontrar não tem uma vida por si mesma, mas tem a vida que é a formação da consciência, a vida que emana da consciência de Deus, que é a minha consciência, a consciência única. Então, pode ver que, à medida em que sou capaz de manter essa compreensão, eventualmente, todo mundo que entrar na esfera do meu pensamento deve partilhar da natureza da verdade da consciência, e isso deve resultar em cura. Porque cada um de vocês aqui está apresentando uma crença de que tem uma vida por si mesmo.
Cada um de vocês aqui está apresentando uma crença de que tem uma mente por si mesmo, uma alma por si mesmo, um espírito por si mesmo, substância por si mesmo. Entretanto, na revelação da concepção imaculada do homem, o homem formado da consciência que é Deus, você não tem coisa alguma por si mesmo. Você tem somente a consciência de Deus, a vida de Deus, a mente de Deus, a alma de Deus, o Espírito de Deus. Todavia, isso não se refere somente a você, isso se refere ao homem. Todo homem visto do ponto de vista espiritual. Essa é a verdade. A verdade é que no início era a palavra da consciência. E essa consciência se tornou carne, se tornou você e eu, se tornou o homem individual. Portanto, o homem é constituído somente de consciência, vida, espírito, alma, lei espiritual, ser espiritual. Agora, à medida em que mantenho esse entendimento, você vê que formo meu próprio mundo de pessoas. E mesmo que pessoas doentes e mortais entrem na esfera de meu pensamento, essas imagens são instantaneamente eliminadas em meu pensamento e renascidas do espírito, reformadas, tomam a forma que realmente são. E assim é que, se olhar para o mundo e disser: eu preciso de dinheiro, preciso de companhia, preciso de uma casa, estou perpetuando esse segundo capítulo de Gênesis. Entretanto, se retornar ao primeiro, se retornar à casa do Pai, à consciência do Pai, posso dizer: não, isso não é verdade. Deus é consciência. Consciência é infinita. Portanto, consciência corporifica dentro dela mesma casa, companhia, oportunidade, ideia. Logo, da consciência que é Deus, que é minha consciência, vem a expressão, o que significa que a palavra se torna carne, todo o meu universo. Meu inteiro universo, então, é concebido imaculadamente. E o milagre é esse: tenho domínio sobre o mesmo. Porque desde que minha consciência é a substância, a lei e a causa, minha consciência permanece sendo a lei, a substância e a causa sobre sua própria formação. E assim, não preciso ir lá fora e dar permissão para que pessoas, coisas, germes e condições me governem. Logo, pela graça, através dessa compreensão do fato de que Deus é minha consciência individual, pelo conhecimento da verdade, permaneço tendo domínio sobre meu universo. Não como se fosse um indivíduo ou fosse algum chefe, tirano ou ditador, mas em virtude do fato de que Deus é a consciência individual e Deus é a fonte, substância, lei e atividade de sua própria criação. Todavia, naturalmente, no próprio momento em que dou poder a qualquer coisa
que não seja a consciência que formou esse universo, então tenho dado domínio à terra, às estrelas, ao mar, aos germes, à infecção, pessoas, opiniões, teorias ou crenças. Agora, simplesmente veja esse ponto. Quando é chamado para realizar o trabalho de cura, do ponto de vista espiritual, você não pode ganhar se acreditar, se aceitar a crença de que existe poder em pessoa, coisa, circunstância ou condição, porque terá que encontrar alguma forma de vencer esse poder ou destruir esse poder. E então você terá dois poderes lutando um contra o outro. Sua única esperança de ter sucesso é compreender o primeiro capítulo de Gênesis e entender que a consciência que formou o universo o mantém e sustenta, e que todo o poder para sempre reside na consciência que dá forma a todas as coisas. No princípio, era o verbo sem forma, consciência. Então, a forma aparece. Entretanto, a consciência continua sempre sendo o princípio criador, mantenedor e sustentador de suas formas. Quer sejam formas aparecendo como pessoas, coisas, circunstâncias ou condições. Agora, se lembrem disso. Quer saibam ou não, vocês foram chamados para realizar um trabalho de cura. Foi isso o que os trouxe a uma classe desse tipo, para que sejam preparados para atender às demandas que lhes serão feitas. Deus não nos faria uma demanda se não estivéssemos equipados para realizá-la. Portanto, Ele proveu antecipadamente que estivéssemos preparados antes que o pedido chegasse. Não é um fato que todos que vêm a uma primeira classe específica para curadores imediatamente se tornam curadores. Todavia, começam desde a primeira aula a receber o equipamento necessário para quando o pedido chegar. Agora, alguns têm sido chamados a praticar a cura após uma aula, outros após uma terceira ou quarta aula. Porém, lembre-se de que, no momento em que foram chamados para uma atividade dessa espécie, foi com o propósito de equipá-los para uma demanda que lhes será feita. Não é diferente da pessoa que vai estudar direito. O próprio fato de estar estudando direito é uma prova suficiente de que irá trabalhar com casos legais. Agora, para estar equipado apropriadamente, precisa, primeiro que tudo, compreender a natureza do trabalho que irá realizar. O trabalho que vai realizar não é curar pessoa alguma, não é reformar pessoa alguma, não é empregar ou suprir pessoa alguma. Pensamos que existe essa necessidade somente por causa da crença humana de que existem essas aparências. Aparências de pecado, doença, falta, limitação. Mas, na verdade, no primeiro capítulo de Gênesis, existe apenas a criação
espiritual. Agora, como fomos nos encontrar no segundo capítulo de Gênesis? Um falso sentido do ser surgiu na consciência. Alguém, em algum tempo, de alguma forma, dizendo a palavra eu, sentiu que isso significava John ou Jim, em lugar de compreender que quando digo eu, quero dizer eu Joe, mas também eu Mary, também eu James. E assim foi que um sentido de individualidade se espalhou, um sentido de um ser individual separado e à parte de Deus. Não existe um ser separado, existe somente um ser, e esse ser é Deus. Independentemente do que possa pensar sobre isso, independentemente do que qualquer pessoa possa pensar sobre isso, Deus é o único ser. Porém, nós entretemos um sentido do ser chamado Joe. E no momento em que isso acontece, excluímos Deus. E Joe começa a procurar meios de perpetuar a si mesmo, vivendo pela comida, pela bebida, vivendo por exercícios, protegendo a si mesmo dos outros. E esse sentido de um ser separado de Deus se espalhou em cada um de nós. Você pode notar isso no mundo animal. Na medida em que se aproxima do animal sem medo, o animal o ama e é amigável e quer estar em torno de você e com você. Porém, quando chega a consciência do animal com medo, vai encontrar o animal na defensiva e a primeira coisa que pode notar é que ele não vai apenas defender a si mesmo, mas realmente vai ficar agressivamente ofensivo e começar a lhe atacar. Agora, isso acontece porque seu sentido do ser despertou no animal um outro sentido do ser, um antagônico ao outro. Enquanto que, quando há amor, isso é, quando existe uma ausência de medo, existe uma unidade, existe um companheirismo entre o homem e o animal e tudo está bem. Agora, essa mesma coisa acontece conosco. Quando nos reunimos, como por exemplo, nesse tipo de comunhão, e quando não existem barreiras mentais entre nós, ninguém nessa sala acredita, nem por um momento, que alguém quer alguma coisa dele, ou está querendo conseguir alguma coisa. Portanto, as barreiras caem e existe uma união, existe uma unidade. Não mais existem muitos egos, existe apenas um ser partilhando, colaborando alegremente. Entretanto, se alguém deixar surgir alguma ideia de ganhar alguma coisa do outro, tirar, conseguir, pedir emprestado, mendigar, roubar, então as paredes de defesa se levantam e imediatamente surge uma barreira entre nós. É somente na proporção em que podemos nos reunir na compreensão de nossa própria completude que podemos nos unir como um único ser. Agora, deixe esse sentido de separação entrar e temos o segundo capítulo completo de Gênesis. Temos um mundo inteiro de antagonismo. E não apenas isso, mas temos cada um lutando para proteger e perpetuar
o falso sentido do ser que construiu dentro de si mesmo. E então, sem compreender a nossa verdadeira natureza como consciência, a consciência de Deus, acreditamos que precisamos de proteção, dinheiro, casas, terras cercadas e ou temos essas coisas ou não as temos. Se temos, construímos meios de defesa para protegê-las. Se não as temos, começamos a tentar consegui-las. Porém, se não for fácil, começamos passo a passo, pouco a pouco, a pedir emprestado, mendigar e ultimamente até roubar. E se formos além disso, podemos chegar até a matar para conseguir o que queremos. E é isso que leva à guerra. A guerra é simplesmente matança, matança legalizada, feita com o propósito de conseguir alguma coisa que não nos pertence. Entretanto, se você está no primeiro capítulo de Gênesis, vivendo na compreensão que Deus, sua consciência individual, corporifica, contém dentro de si mesma a infinidade do ser, então seria uma impossibilidade ter pensamentos maus sobre alguma outra pessoa ou sobre as posses de alguma outra pessoa, ou ter qualquer dúvida ou medo sobre seu próprio ser. E nesse caso, não poderia dar poder às coisas, porque enquanto as coisas vêm e vão, haveria sempre a compreensão de que consciência, ela mesma, é o pai, a mãe, o princípio criador, mantenedor e sustentador de tudo que existe. Agora, preste atenção a isso. Ao realizar o trabalho de cura, nunca, jamais dê poder ao mundo externo. Se alguém diz, preciso de um emprego, não aceite seus pensamentos e concorde com os mesmos e então decida se sentar para fazer algum trabalho para ver se essa pessoa pode conseguir um emprego. Porque então estaria no nível da psicologia, estaria no nível da filantropia, estaria no nível de satisfazer uma necessidade humana humanamente. Quando alguém lhe pede ajuda para conseguir um emprego, sua reação é saber que ninguém precisa de emprego. Porque não existe ninguém. Deus é o único ser. Deus não precisa de emprego. Deus é o único ser. Deus é completo em si mesmo. Deus, o Deus que constitui sua consciência individual, corporifica dentro de si mesmo a completude. Sua consciência individual é a própria divindade corporificada. Ela não pode precisar de emprego algum. Não pode ter qualquer espécie de necessidade, exceto a necessidade de compreender sua própria natureza. Quando compreende corretamente a história do filho pródigo, você tem o segredo da vida na palma de suas mãos. No começo, você é o pai. Você está na consciência do pai.
é um com o Pai. No começo, você não era apenas um filho favorito. Você é o Pai, a própria consciência do Pai. Mas você se separou e se tornou o filho. Isso não é um problema no sentido espiritual de filiação, em ser o filho como a simples emanação ou descendência da consciência de Deus, uma individualização da consciência de Deus. Porém, no caso, o filho pródigo, esse sentido de filho é um sentido de separação, e então ele precisa receber algo do pai, uma herança. E você sabe, não existe um filho espiritual recebendo qualquer coisa de um pai espiritual. O pai espiritual é também o filho espiritual. Deus o Pai e Deus o Filho. O Filho é tão Deus quanto o Pai. E assim é que, mesmo como filhos, temos a consciência do Pai, aquela que tudo abrange, que tudo corporifica, a consciência única e infinita. Ao nos tornarmos o Filho, não nos tornamos menos do que o todo, nem nunca dividimos nossa herança com nossos irmãos. Não existe tal coisa como divisão em Deus. Você não pode dividir sua herança com Deus da mesma forma que não posso dividir minha compreensão com você. Não importa o quanto eu transmita para você, eu ainda tenho o todo. Na realidade, cada professor pode lhe dizer que quanto mais ensina, mais aprende. O próprio ato de ensinar a alguém o ensina. Você pode imaginar quantas vezes o professor encontra a si mesmo ensinando coisas que não sabia antes de começar a ensinar. Ele as aprende no próprio ato de ensinar. Em outras palavras, o conhecimento é transmitido internamente à medida em que surge a demanda pelo mesmo. E assim é que quanto mais a pessoa ensina, mais ela aprende. E certamente isso tem sido verdade nessa experiência de que a cada sessão, a cada classe, aprendo algo que não sabia quando começamos. E então, é uma impossibilidade dividir uma herança espiritual com qualquer pessoa. Podemos partilhá-la, porém, ao partilhá-la, aumentamos a nossa própria. E assim, voltando ao filho pródigo, a própria crença em dividir uma herança foi o bastante para separá-lo do reino. Então, no começo, esse que se tornou filho pródigo era originariamente um com o Pai consciência. Entretanto, se separou e passou a acreditar que era um filho separado, com apenas uma parte da plenitude de Deus, uma parte da divisão. E isso, naturalmente, fez com que terminasse sem coisa alguma. Porque, para começar, se é algo que pode ser dividido e você tem só uma parte, então tudo que gasta o deixa com menos. E, naturalmente, isso o levou a comer com os porcos. Retornar à casa do Pai significa retornar à consciência de ter tudo pelo fato de ser um com o Pai. Não significa um filho separado do Pai e recebendo de uma fonte superior. Significa retornar à compreensão da consciência do Pai.
Agora, em vez de ser um filho pródigo, você é um filho espiritual. E isso significa retornar ao grau de consciência do Pai ou ter a mesma consciência do Pai. Em outras palavras, tudo está bem. E esse é nosso trabalho aqui. Em nosso trabalho em sala de aula, começamos a deixar nossa humanidade como filhos pródigos e ter alguma medida de compreensão de nossa filiação espiritual. Porém, à medida em que progredimos, eventualmente alcançamos a casa do Pai, ou seja, a consciência do Pai em nós mesmos, a compreensão de que Deus, a completa consciência espiritual, a consciência única, é a consciência do nosso ser individual. E assim, não estamos sentados aqui, cada um de nós, com uma consciência própria, porém, cada um tendo a posse completa da consciência como um todo. E mesmo quando partilhamos alguma coisa uns com os outros, aumentamos ainda mais aquilo que temos, aumentamos o grau de nossa compreensão de nosso próprio valor. Então, observe a história do filho pródigo e observe se não pode realmente retornar à casa do Pai, ou seja, retornar ao grau da consciência do Pai e compreender que Deus é a completa medida de sua consciência. Agora, quando compreende isso para si mesmo, você compreende isso universalmente para todo indivíduo. E quando eles lhes apresentam um quadro no qual estão incompletos fisicamente, mentalmente, moralmente, financeiramente, então é nesse momento que você entra no santuário interior de seu próprio ser e compreende que o Pai, que constitui o seu próprio ser, também constitui o ser deles, porque esse é um estado do ser universal. E agora você não está tentando fazer trabalho algum para que consiga um emprego. Não vai fazer trabalho mental algum para que tenha saúde. Não vai fazer trabalho mental algum para que consiga uma casa. Você vai habitar no centro do seu ser, em total e completa compreensão da verdadeira identidade daquela pessoa, que está aparecendo a você como um ser humano separado de Deus. É somente nesse sentido de separação que tememos por nós mesmos ou pelos outros. Agora, vamos supor que acredito que Deus constitui o seu ser. Posso ter medo pelo seu ser? Se tenho medo pelo seu ser, não é porque não acredito que você é a palavra de Deus? Não é porque não creio que você é a palavra feita carne? Se tenho medo por mim mesmo, não seria porque aceito a crença de que sou alguma coisa menos do que algo criado por Deus, mantido por Deus e sustentado por Deus? Nisso certamente reside toda a insegurança do mundo, desde que pensamos que somos seres separados, alguns mais poderosos que outros,
fisicamente, outros mentalmente e outros militarmente. Porém, imagine o que lhe acontece como curador quando aceita o fato de que Deus constitui um ser individual completo nele mesmo, mantido e sustentado por Deus, pelo Deus que formou o seu próprio ser. Poderia o medo entrar em sua consciência? Aceitando essa verdade em seu trabalho de cura, jamais poderia sentir que não tem suficiente entendimento. Você não precisa de entendimento algum. Você não está sendo chamado para fazer coisa alguma com o seu próprio entendimento. Se souber que você é a palavra de Deus feita carne, então saberá que eu sou a palavra de Deus feita carne. Ele nos criou, mantém e sustenta. Assim, em nossa infinita individualidade, o medo por nós mesmos ou pelos outros não pode entrar em nosso pensamento. É por essa razão que não precisamos sair pelo mundo para proteger o caminho infinito, nem temos que proteger a ciência cristã ou a Igreja da Unidade, ou o protestantismo ou o catolicismo. Porque se são a palavra de Deus feita carne, permanecerão para sempre. E se não forem de Deus, devem desaparecer, não importa quanto trabalho de proteção possamos fazer pelos mesmos. O que quer que seja de Deus é mantido por si mesmo, sustentado por si mesmo. Não lute contra ele, nem tente protegê-lo. Compreenda que Deus constitui o ser individual. Você é a palavra feita carne. Seu paciente é a palavra feita carne. Então, não perderá fé, não perderá seus clientes, não perderá seu corpo de estudantes. Indivíduos podem vir e ir por causa da própria compreensão ou da falta de compreensão deles. Todavia, no que lhe diz respeito, desde que compreenda que você é a palavra feita carne, a integridade de seu ser é sustentada até a eternidade e infinidade. Desde que entenda que está no primeiro capítulo de Gênesis e que é a infinita e divina consciência, e que de dentro dessa consciência que você é, seu corpo é formado, seu mundo, seu sol, lua e estrelas, seu tempo no tempo, suas oportunidades, seus frutos, tudo isso é formado da consciência que você é. Volte agora, nesse exato momento. Deixe de ser o filho pródigo. Largue a crença de ser um ser separado, gastando toda a sua substância. Compreenda agora que Deus constitui o seu ser e que Ele criou, mantém e sustenta
sua individualidade por toda a eternidade, por toda a infinidade. E então, compreenda isso para cada indivíduo, para cada ser humano, para cada animal, vegetal e mineral. Agora, quando você está com medo em seu trabalho de cura, ou quando está acreditando que não pode manifestar os resultados desejados, é porque tem aceito um poder separado do poder único, uma lei separada da lei única e, na verdade, um indivíduo separado do ser único. Porém, se de fato tem fé, se de fato tem a compreensão de que eu sou a palavra feita carne, de que existe somente um eu, universalmente, eternamente, manifesto como ser individual, então não temerá competição. Não será como esses homens que temem competição em seus trabalhos, em seus ministérios. Não. Você vai receber todo mundo na face do globo em seu ministério. Ficará muito feliz quando vir uma centena de estudantes em sua própria cidade praticando a mensagem do caminho infinito. Quando me mudei para o número 236, em Huntington, em Boston, eu era o único curador da ciência cristã naquele edifício, que ficava logo do outro lado da rua onde se encontrava a igreja mãe. E por 3 anos permaneci como único. De fato, minha clientela era tão grande que não podia cuidar da mesma. Então, pedi a outros curadores para se mudarem para o mesmo edifício, porque era impossível para mim ou para qualquer pessoa tomar conta da quantidade de pessoas que havia ali. E no começo, os curadores não podiam ver isso, porque estavam pensando em termos de competição. Mas, finalmente, um deles teve a coragem de se mudar, e depois um segundo, e quando deixei aquele edifício, havia 52 curadores registrados somente naquele edifício. E meu trabalho não diminuiu nem por um dia sequer. E sei que muitos curadores que foram para aquele edifício tiveram uma clientela muito maior do que tinham anteriormente em outras localidades. Agora, essa é a lei da multiplicação. Não podemos dividir a atividade. Isso é uma impossibilidade, da mesma forma que é impossível o pai dividir a herança entre seus filhos. Você não pode dividir. Você só pode aumentar. Quanto mais dá, mais aumenta. E, por favor, esteja certo de que se estiver trabalhando com 10 estudantes, esteja grato. E se aumentarem para 20 ou 30, seja ainda mais agradecido. Porque em doar, você aumenta. Porque essa é a lei espiritual. Quanto mais flui para fora de sua consciência, maior é aquilo que se torna visível em sua experiência. Agora, nada disso seria verdade se não compreendesse que Deus é sua consciência e que seu bem está fluindo para você de sua consciência. Não das pessoas lá fora, não dos clientes, não dos pacientes, não dos estudantes, mas que seu bem está fluindo da consciência que você é.
Consegue ver esse ponto? Observe-o muito cuidadosamente, porque nada é mais destrutivo para a compreensão espiritual do que um sentido de competição, que é um medo de sobrevivência. E nós tememos a sobrevivência do ser de Deus ou de um ser separado de Deus? Tememos a sobrevivência da Igreja de Deus? Não, não. Agora, e sobre uma igreja individual, algo que nós criamos? Ninguém teme a destruição da palavra de Deus. Ninguém teme a destruição da igreja do universo. Ninguém teme a destruição do templo espiritual. Ah, mas se tivermos uma criação feita pelo homem, teremos medo. E assim fiquem alerta sobre ter uma clientela ou mesmo ter um corpo de estudantes através de meios feitos pelos homens. Porque, para começar, terá que colocar uma parede em torno deles. Depois terá que comprar armas. Estou pensando num grande homem, um dos maiores homens que já viveram. Seu nome é Neil Nack e ele foi o fundador da seita Sikh na Índia. E seu ensinamento é absolutamente maravilhoso, absoluto e espiritual, místico e completo. E Neil Nack disse a seus discípulos e seguidores que a riqueza deve gerar inveja e os alertou para não se tornarem muito aquisitivos, não se colocarem como instituições materiais com riqueza material. E em seu tempo e no tempo de seus filhos, evitaram o acúmulo da riqueza material. O que significa que evitaram adquirir propriedades e edifícios para igrejas e coisas desse tipo. Todavia, a partir da quarta dinastia, passaram a adquirir riqueza até que possuíam o maior e mais rico templo em toda a Índia. E na sexta dinastia, tiveram que formar um exército para proteger suas propriedades. Agora, naturalmente, você pode ser tão rico quanto quiser se essa riqueza flui para você a partir de sua compreensão de sua verdadeira identidade. Porque então ninguém será invejoso ou ciumento de sua riqueza. É somente aquilo que adquire humanamente que as outras pessoas querem tirar de você. Aquilo que flui através do Espírito, não apenas ninguém quer, ninguém sequer sabe que você tem. Não aparece como uma coisa material, mas como uma coisa espiritual. E assim se construir em sua consciência uma igreja espiritual, a mesma não será invadida e você não precisará de um exército para protegê-la. Deus ou a consciência espiritual que a construiu, a manterá e perpetuará. Se você construiu espiritualmente um ministério de cura ou um corpo de estudantes, não terá que protegê-los contra outros. A consciência que eu os trouxe até você os manterá, os sustentará. Lembre-se de que nem sempre com os mesmos nomes e faces. Não tente segurar nomes e faces. Não tente segurar pacientes individuais ou estudantes. Isso não é perpetuar seu trabalho de cura, ou um corpo de estudantes, ou uma igreja.
Isso seria tentar perpetuar seres humanos com seus talões de cheque. Não faça isso. Esteja perfeitamente desejando ver os pacientes e estudantes virem e irem. Não são os pacientes e estudantes a quem deve segurar. Precisa segurar seu trabalho de cura espiritual, sua igreja espiritual e o corpo espiritual de estudante que construiu. As personalidades humanas podem ir e vir, mas seu trabalho de cura e seu corpo de estudantes permanecerão para sempre e aumentando cada vez mais. Esteja desejando deixar seus estudantes irem a outros curadores e a outros professores se forem atraídos para os mesmos. Porque se uma outra pessoa representa o estado de consciência deles, pelo amor de Deus, estejam gratos de que a tenham encontrado. Da mesma forma, vocês têm testemunhado aqui em nosso trabalho que tenho sido cuidadoso para não encorajar estudantes da ciência cristã, da Igreja da Unidade ou Novo Pensamento a deixarem suas atividades. Não faço isso. Não faço proselitismo. Não tento de forma alguma influenciá-los para que venham para esse trabalho. O que eles fazem por eles mesmos, mas através da direção divina, é uma coisa diferente. Porém, humanamente, eu mesmo hesitaria em encorajar uma alma sequer a sair de seu próprio caminho. Porém, deixo que somente aqueles que são guiados pelo Espírito venham até nós. Todavia, se por qualquer razão forem guiados em uma outra direção, certamente tenho muita alegria em saber que encontraram o estado de consciência que melhor atende às suas necessidades, quer seja no trabalho do caminho infinito ou fora dele. Isso não faz diferença alguma para mim. O edifício que construí é um edifício espiritual, não é material. O trabalho que estamos realizando é um trabalho espiritual e não está amarrado a nada humano. Consegue ver isso? E a razão é que essa é uma atividade espiritual, não foi iniciada pelo homem, foi um desdobramento divino ou um presente divino, e esse trabalho tem sido levado adiante dessa forma, sem nenhum sentido de possessão. Não há parte alguma desse trabalho que me pertença ou a qualquer outra pessoa. O que vem precisa sair. Tudo é para ser usado e partilhado, e não tenho dúvida que ainda sobra muito mais para ser partilhado com os outros, porque essa é uma atividade espiritual que a cada dia mantém e sustenta a si mesma por alguma coisa que faz parte de sua própria natureza. E assim é com suas atividades individuais. E a razão pela qual isso é importante para você é essa. No momento em que teme pelo seu suprimento, por sua clientela, por seu corpo de estudantes, como se fossem seus,
Da mesma forma, desperta medo sobre o trabalho do caminho infinito e então vai temer por seus pacientes e estudantes e não vai realizar coisa alguma espiritualmente. Precisa começar com isso, a palavra feita carne. Eu sou a palavra feita carne. Meu corpo é a palavra feita carne. Meu negócio é a palavra feita carne. Minha atividade espiritual é a palavra feita carne. Minha conta bancária é a palavra feita carne. Minhas amizades são a palavra feita carne. Tudo que se refere a mim é a palavra feita carne. E a palavra que a fez carne mantém e sustenta tudo que se refere a mim. E não tenho responsabilidade alguma sobre isso. Então, quando você vem a mim como um paciente ou estudante, você é a palavra feita carne. Eu não tenho responsabilidade pessoal por você. Tenho somente a responsabilidade de reconhecer em minha consciência. Não tenho medo algum por você, porque sei que você é a palavra feita carne. Eu tenho fé na criação de Deus no primeiro capítulo de Gênesis. Eu tenho fé que no começo era o Verbo, ou a consciência divina, e que tudo o que existe emana e flui dessa consciência, e não existe poder em qualquer forma de criação. O poder permanece para sempre na consciência que a formou. Uma vez, quando alguns dos nossos estudantes estavam insistindo na ideia de que formássemos uma organização, porém sabiam que não podiam levar essa ideia à frente enquanto eu estava por perto. E então comecei a pensar, o que irão fazer quando eu não estiver por perto? Assim, trouxe essa questão para a meditação. E o Pai falou muito claramente e me disse, o caminho infinito é uma criação espiritual e aquilo que o enviou para a consciência humana o manterá e o sustentará. E que Deus livre aqueles que tentarem interferir. E desde então tenho tido essa confiança e não tenho medo de que qualquer pessoa, agora ou no futuro, tenha sucesso em colocar rédeas nesse cavalo em particular. A mensagem prosseguirá mesmo sem a minha presença. Assim está tudo bem. Então, Deus constitui o meu ser. Deus constitui o ser do caminho infinito. Deus constitui o seu ser. Preciso ter medo sobre qualquer um de nós? Precisa você temer por qualquer de seus pacientes ou estudantes? Precisa temer por eles? Não, não. Se em algum momento começar a temer por seu próprio sofrimento, por sua própria saúde, seu próprio corpo, sua própria atividade, você então estará na mesma posição de que lhes falei. Você terá perdido sua fé, perdido a fé em seu princípio e não poderá realizar um bom trabalho. Primeiro que tudo,
Não tema por sua vida, ou por seu corpo, ou pelo seu suprimento, ou pelo seu ensinamento religioso. Não tema por eles. Não acredite que existe qualquer poder no céu, ou na terra, ou no inferno que possa fazer qualquer coisa contra você. Esses falsos poderes são apenas braços de carne. Nós temos o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, quando tem essa atitude, isso é o que traz para os pacientes que vêm até você. E quando eles lhes falam de pecado, doença, morte, falta, limitação, guerras e rumores de guerras, bombas, você pode lhes dizer: você é o templo do Deus vivo. Você é o próprio corpo, o templo do Deus vivo. Você é a palavra feita carne. Você não pode ter medo algum sobre si mesmo, porque a consciência que o formou o mantém e sustenta. E o que me diz sobre germes e infecções e doenças hereditárias e balas e bombas? Eles têm apenas braços de carne, nada. Lembrem dessas palavras, dessa afirmação que foi feita com desdém. Eles têm apenas braços de carne. E Jesus usou a mesma expressão de uma forma diferente. Ele usou cuspe para curar um homem cego. Em outras palavras, nada. Esse é o único medicamento que vai precisar. Nada. Apenas o poder de um cuspe. É o que precisa para curar um câncer. Tu não és nada. Nada. Você não precisa de poder para curar. Não existe coisa alguma para ser curada. Se a cegueira precisasse ser curada, Jesus teria usado alguma coisa mais poderosa do que cuspe. Se houvesse necessidade de proteção, o profeta hebreu teria dito alguma coisa diferente de: eles têm apenas braços de carne. E se lembrem disso. Todo inimigo que encontrar em sua vida ou na vida de seus pacientes ou estudantes é sempre um braço de carne. Se lhe der poder na proporção de sua fé, será feito de acordo com a mesma. Se ficar à parte e desdenhosamente disser: um braço de carne, você estará salvo. Se compreender que suas convicções religiosas é a palavra de Deus, então compreenderá que você é a palavra de Deus. Seu corpo é a palavra de Deus. Sua atividade é a palavra de Deus. E sempre vai compreender sua própria completude em Deus. Não é uma completude por causa de algum poder egoístico, mas a completude do seu ser em Deus. E para todas as outras coisas, você diz: eles têm apenas braços de carne. Eles podem batalhar com os braços de carne, quer sejam físicos ou mentais. Mas onde isso os leva? A lugar algum. A cegueira simplesmente não os levaria a lugar algum.
Porém, um pouco de cuspe foi o suficiente para curá-la. Nada, simplesmente nada, e foi suficiente para curá-la. Isso foi o mesmo que dizer que cegueira não é poder. A cegueira não foi a lugar algum, não fez coisa alguma, era apenas um braço de carne. Nada. Ao realizar esse trabalho, devem realizá-lo do ponto de vista de que não existe nada e nem ninguém nesse universo inteiro que tenha qualquer poder, seja ele qual for. Portanto, não devem quebrar a cabeça para encontrar alguma afirmação da verdade poderosa ou alguma verdade profunda. Precisam apenas conhecer a verdade de que Deus é o único poder. Agora, vamos ter essa convicção sempre conosco. Vocês precisam realmente compreender que a prática da cura deve ser baseada na premissa de que aquilo que aparece como paciente, doença, reclamação, condição, não é poder e não tem lei. Deus é o único poder. Muito obrigado, muito obrigado.